aqui. Enviou, tá? 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então vamos olhar para o verbo. A gente tem um complemento grande aqui. Quem envia alguma coisa a alguém, tá? Então vamos analisar primeiro a primeira estrutura, que é a de objeto direto. Quem envia alguma coisa. Enviou o quê? 2 longos trabalhos. Então 2 longos trabalhos é o meu OD, ou seja, o meu objeto direto. Aqui dentro, qual é o meu substantivo? Trabalhos, tá? Tranquilo até aqui? Qual a minha palavra mais importante aqui dentro é trabalhos. Acho que eu até coloquei ali. Depois a gente trabalha, mas não tem problema não. Então, substantivo aqui é trabalhos. Quais são os termos que estão acompanhando, que estão especificando trabalhos? 2 e longos, ok? Não são apenas 2 trabalhos, mas são 2 longos trabalhos. Não são longos trabalhos apenas, mas são 2, ok? Então eu tenho termos dentro dessa estrutura aqui que estão o quê? Determinando, especificando o número e qualificando consequentemente. Então, aqui eu disse o seguinte, com a adjunta de nominal, tá ligado aqui. São termos que especificam, determinam um substantivo. Quem são, então? São 2 e longos, ok? Então eu tenho a. O que é a? Adjunto adnominal. E longos, adjunto adnominal. Esse OD que tá aqui é tudo isso, tá? 2 longos trabalhos. Seria toda essa estrutura aqui, tranquilo? Então vamos lá. Aqui em cima eu não coloquei, mas vou botar aqui pequenininho, tá? A e a. Falei em a, estou falando de adjunto adnominal, tá? Só para que a gente consiga ficar ciente das nossas siglas. Bom, se eu pedisse, por exemplo, as classes gramaticais. Qual é a classe gramatical de 2, gente? Numeral, certo? 1, 2, 3, então, numeral, tranquilo? E longos? Longos está o quê? Qualificando trabalhos. Então, longos vai funcionar como meu adjetivo. Não se preocupem, isso tudo aí está na folhinha, tá? Eu estou apenas caminhando com vocês para que vocês consigam entender com mais facilidade, tá? Então, nós analisamos a estrutura do nosso OD, do nosso objeto direto. Mas falta quem? O nosso objeto indireto, ok? Nós precisamos também analisá-los. Deixa eu ver se eu consigo, se essas canetas aqui vão funcionar. Bom, vamos lá. Ao seu amigo de infância. Qual é o meu substantivo aqui? Amigo, concordam? Então a palavra mais importante dentro do meu objeto indireto é quem? É amigo. Então as minhas informações estão centradas em quem? No meu substantivo amigos, ok? Então vamos lá. Aqui dentro de ao, nós temos o que? A soma de a mais o, da preposição a, mais o meu artigo o. A preposição não vai entrar aqui no caso dessa especificação aqui dos amigos não, tá? Mas o o eu vou aproveitar, ok? Então, 2 longos trabalhos não é ao amigo apenas, mas ao seu amigo. Amigo o quê? De infância. Então, eu tenho muitas informações que especificam o meu substantivo. Deixa eu colocar aqui que é um substantivo, ok? Então, esse ao aqui a gente desmembrou, tá? Aqui nós vimos no assunto de preposição, quando a gente tem uma combinação, a gente junta a preposição com o artigo, que foi o que aconteceu aqui. E quem é responsável por determinar um substantivo é o artigo. E aqui dentro nós temos o artigo o, tá? Então aqui nós já temos um a, que é um adjunto adnominal. Mas foi a um amigo? Não, foi ao seu amigo, tá? Estou especificando. Então isso aqui é um pronome. Qual é a classe gramatical? Pronome, ok? Pronome possessivo, tá? Mas se você colocasse pronome, eu já ficaria satisfeita.
Mas é qualquer amigo? Não, é um amigo de infância. Esse de infância está qualificando o amigo. Então, só que eu tenho duas palavras com valor de uma só, tá? Então, eu tenho aí uma locução adjetiva, ok? Bom, tá meio confuso aqui no quadro, mas eu vou recapitular com calma. Primeira estrutura, dentro do nosso sujeito, o que nós temos? Um substantivo. Quais são os termos que estão especificando quem é o meu substantivo? O meu artigo o e o meu adjetivo inovador, tá? É a primeira parte. Fechamos aqui. Então, eu tenho a, ou seja, eu tenho adjunta de nominal o e inovador. Na segunda estrutura, que eu tenho enviou, 2 longos trabalhos. Então, qual é o meu substantivo? Trabalhos. Quem é que está determinando, especificando os trabalhos? 2 e longos. 2 é o meu adjunta de nominal. Qual é a classe gramatical? Numeral. Longos é o meu segundo adjunta de nominal dentro dessa estrutura aqui. Qual é a classe gramatical? Adjetivo. Pulamos agora, fechamos o objeto direto. Entramos no objeto indireto. Amigo é o meu substantivo. Quais são os termos que estão determinando? Ao. Aqui dentro, o a não entra, mas o o. Por que não entra, professora? Porque esse a é preposição, tá? Quem determina aqui é o artigo. Então, a gente vai pegar o o, tá? Dessa estrutura dual. Meu adjunta de nominal aqui vai ser um artigo. Seu vai ser o nosso pronome. E de infância vai ser a nossa locução adjetiva. Tranquilo até aqui? Eu sei que é muita coisa, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte. O adjunto de nominal nada mais é do que um termo acessório, o inovador. Não é para tirar o substantivo, tá? Porque, na verdade, o adjunto de nominal está relacionado ao nosso substantivo. É a parte mais importante, então ela não pode ser retirada. O adjunto de nominal é um termo que não faz falta se for retirado. Óbvio, eu quero falar mais de forma mais específica sobre o poeta. Então eu coloco inovador. É uma informação que eu dou a mais e que me faz ter uma noção maior sobre aquilo que eu quero falar, tá? Mas é um termo acessório, tá? E assim ocorre em toda a nossa estrutura. Então, se eu perguntasse quais são os adjuntos nominais de toda a frase, seria o, inovador, 2, longos, o, seu e de infância, tá? A frase é grande porque eu gostaria que nós abordássemos várias classes gramaticais. Artigo, adjetivo, numeral, adjetivo, artigo, pronome e locução adjetivo, ok? Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim. Prosseguindo. Então, olha só. Então, na nossa folhinha diz o seguinte. Na oração acima, essa aqui, os substantivos poeta, trabalhos e amigo são núcleos, ou seja, são palavras mais importantes, respectivamente, ou seja, na mesma ordem do sujeito determinado simples, tá? Sujeito. Vou até colocar aqui, ó, sujeito simples. Nem vou colocar determinado, não. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Do sujeito simples, do objeto direto e do objeto indireto. Ao redor de cada um desses substantivos, agrupam-se os adjuntos adnominais. Então, estão todos relacionados. O artigo, o e o adjetivo inovador referem-se a poeta. Deixa eu colocar umas aspas aqui, porque eu separei tudo. O numeral 2 e o adjetivo longos referem-se ao substantivo trabalhos. O artigo o em ao, tá? Eu botei entre parênteses. O pronome adjetivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha, tá? Seu. E a locução adjetiva de infância são adjuntos adnominais de amigo. Tranquilo? Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo a que se referem, sem qualquer participação do verbo, tá? Eles se prendem ao substantivo, mas o verbo fica de lado, tá? Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome.
recapitulando, vamos repetir, tá? Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente ao substantivo, a que se referem sem qualquer participação do verbo. Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo tendem a acompanhá-lo nessa substituição. Então, se eu substituir o meu substantivo por um pronome, os adjuntos adnominais precisam acompanhá-lo, tá? Por exemplo, e agora eu vou apagar aqui o quadro, tá? Para que a gente consiga trabalhar com esse segundo exemplo. Vou pausar esse vídeo, no próximo a gente continua nesse exemplo.